Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula sobre fração. Eu vou passar para vocês tipos de fração. Você vai ver que é um conteúdo bem tranquilo, bem fácil de você assimilar e de aplicar rapidamente nas atividades propostas, ok? Então, vamos lá? Bom, vocês já estudaram, né, o que é uma fração, né? É uma parte, e agora a gente pode acrescentar essa informação que fração não é necessariamente a parte que tiramos de um inteiro, ok? Ela pode ser também parte de um inteiro completo. Olha só, eu pego partes de um inteiro, certo? E também posso conceituar a fração como sendo dois inteiros completos. Isso aqui é uma fração. Eu preenchi uma parte, estão vendo? Veio inteiro, olha, eu tenho aqui um inteiro completo, tenho outro inteiro completo, eu tenho dois inteiros completos nessa situação aqui. Perceberam? Eu também posso ver fração como sendo um inteiro mais uma parte. Eu tenho essa imagem aqui, olha, está totalmente preenchida, ou seja, ela tem um inteiro preenchido mais uma parte da outra figura minha, da outra imagem. Então, o que eu tenho aqui? Um inteiro mais uma parte. Bom, e assim sucessivamente. Dois inteiros e três partes, ou seja, duas partes completas, mais um pedacinho de uma outra figura com três partes. Tá? Vamos entender melhor? Levando em consideração todas as formas possíveis de encontrarmos uma fração, podemos classificá-las como sendo próprias, impróprias ou aparentes. Vamos especificar esses conceitos? A fração. Quando a fração é própria? Muito fácil. Toda fração que for considerada própria, ela deverá ser menor que um inteiro, ok? Ou seja, o numerador dessa fração, ele tem que ser menor que o denominador. O número da parte de cima, na nossa linguagem mais formal, né? O número da parte de cima, ele tem que ser menor que o número da parte de baixo. O numerador tem que ser menor que o denominador. Vamos ver essa figura. Considerando o inteiro dividido em 8 partes iguais, nós estamos vendo aqui, né? Tem 8 partes divididas. Essa minha figura aqui, ela foi fracionada, ela foi dividida em partes. Se colorirmos 5 partes desse inteiro, o que nós vamos ter? Eu pintei aqui voltou. Uma, duas, três, quatro, 5 partes desse inteiro aqui, ó. A fração que irá representar a parte colorida, vocês já sabem, 5/8. A fração que irá representar a parte que não foi colorida não colori, uma, duas, 3 partes não foram coloridas, 3/8. As duas frações, elas são classificadas como próprias, pois são menores que um inteiro. As frações que têm os numeradores menores são consideradas próprias, ok? Uma maneira prática de perceber se uma fração é ou não própria, exatamente o que vocês acabaram de ouvir. Observar o numerador e o denominador. 5/8 ela é própria, por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Básico, simples assim, sem muito segredo. Numerador menor que o denominador, fração própria. E aí você já imagina qual é o conceito da fração imprópria, né? As frações impróprias são maiores que um inteiro. Ou seja, o numerador ele vai ser maior que o denominador. Pegou?
A fração 5 terços. Por que ela é imprópria? Porque o 5, que é o numerador, ele é maior que o denominador. Olha como que a gente vai representar essa fração. 5 terços significa que repartimos um inteiro em 3 partes e consideramos 5, ok? Como 5 é maior que 3, temos que construir mais um inteiro idêntico ao outro e completar a fração. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um inteiro de 3 partes, certo? O meu denominador aqui, ó, ele me indica que eu tenho um inteiro de 3 partes, ok? Mas eu quero representar 5 terços. Ou seja, eu tenho que pintar 5 partes. Eu já pintei aqui uma, 2, 3 partes. O que eu vou fazer agora? Um inteiro meu já está preenchido. Então, eu vou pegar outra imagem com a mesma quantidade, com a mesma fração representada, 3, e vou fazer o quê? Vou completar a fração. Eu já preenchi essa aqui com 3, estão faltando quanto para 5? 2. Então, eu vou preencher a minha outra imagem com mais 2 partes pintadas. Sendo assim, o que eu tenho aqui? Um inteiro mais 2 terços, que é igual a 5 terços. 1, 2, 3, 4, 5 terços. Por que 5 terços? Porque a minha imagem eu representei em 3 partes, certo? Como que ficaria? O inteiro, você já sabe que o inteiro é representado o quê? 3 sobre 3, no caso aqui, tá? O inteiro quer dizer que eu consumi, que eu bebi, que eu comi 3 fatias da minha pizza que tinha 3 fatias, ou seja, foi toda, tá? Foi a parte toda preenchida. Mais 2 terços da outra parte idêntica de 3. O que eu fiz? Eu somei os numeradores, estão vendo? 3 mais 2, 5 terços. Esse episódio fica para uma próxima oportunidade de cálculos com frações, tá certo? Mas por aqui já dá para você perceber que não tem nada de horrível, de horripilante não, né? E agora? Eu já sei que a minha fração própria, ela é o quê? A fração própria, ela tem um numerador menor que o denominador, certo? Fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. E agora eu tenho a fração aparente. A fração aparente é o seguinte, ela é um tipo de fração imprópria. Como assim? A imprópria ela não tem um numerador maior que o denominador? A fração aparente também terá um numerador maior que o denominador, só que tem uma diferença na imprópria. A fração aparente, eu posso dividir esse numerador pelo denominador. E aí eu vou obter um valor inteiro. Quando eu divido o numerador pelo denominador, o valor tem que ser inteiro, ou seja, não pode ser decimal, com vírgulas, ok? Ou fracionário. Ele tem que ser inteiro. Viram a diferença? A imprópria, o numerador é maior que o denominador. A aparente, o numerador também é maior que o denominador, só que na aparente eu posso dividir o numerador pelo denominador e me dar um resultado inteiro. Vamos ver o exemplo? Olha, a fração 6 terços, ela representa 2 inteiros completos. Por quê? Porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Se eu conseguir, vejamos aqui, olha, deixa eu anotar aqui para vocês, para entender melhor. Se eu conseguir dividir o 6 pelo 3, consegui? Consegui. Quanto dá? Dá 2, e 2 é um número inteiro, certo? Se eu posso dividir o numerador
pelo denominador, eu considero essa fração como sendo aparente. Tá certo? Na fração imprópria, não pode haver divisão do numerador pelo denominador. Então, fica fácil de você identificar. Numerador sendo maior que o denominador e não podendo dividi-lo, numerador não pode dividir pelo denominador, eu considero essa fração como imprópria. Já o numerador maior que o denominador e eu posso dividi-lo, dividir o numerador pelo denominador, eu considero essa fração como sendo aparente. Ok? Então, vamos dar sequência aqui, vamos ver se você conseguiu pegar. Olha só, veja essa representação aqui. Muito tranquila, certo? Deixa eu limpar aqui para a gente poder identificar melhor. Prontinho. Eu tenho aqui o que, gente? Eu tenho um inteiro preenchido, confere. Toda a minha parte dessa figura, ela foi preenchida. Eu tenho ela inteiramente preenchida e tenho mais uma igualzinho e preenchida. Eu tenho 2 inteiros preenchidos. Isso aqui significa o quê? Essa minha... Vamos colocar aqui a pizza, né, gente? Porque falou em fração, todo mundo já pensa em pizza, ok? Pizza saudável, hein? Por favor. Essa minha pizza aqui, ela foi fracionada, ela foi repartida em 3 fatias. Então, eu tenho uma pizza de 3 fatias, ela foi totalmente comida, ingerida deliciosamente. E eu tenho uma outra pizza de 3 fatias também. Ela foi comida, ingerida deliciosamente. Ou seja, eu tenho 2 pizzas inteiras, que é igual a quanto? O denominador representa o que para mim? A quantidade de fatias. Quantas fatias essa pizza tem? 3 fatias. Quantas fatias foram ingeridas, comidas deliciosamente? A primeira pizza foi toda 3. A segunda pizza também foi toda, mais 3. Ou seja, 6 fatias foram comidas de um tipo de pizza que é me servido com 3 fatias. Certo? Vamos ver mais aqui à frente para esclarecer melhor. Bom, o resumo disso tudo. A fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria é a fração que não é própria, ou seja, quando o seu numerador é maior ou igual ao denominador. E a fração aparente é quando eu consigo fazer o quê? Dividir o numerador pelo denominador. E aí me dá um resultado inteiro. Só consertando aqui, imprópria fração, tire-se aquelas aqui, deleta, é a fração que não é própria, tá? Se não é própria, ela é imprópria. Lógico, tá bom? Então, fica aqui o resuminho para você aplicar aí nas atividades. Eu preparei um desafio aqui. Vamos ver? É com você agora, hein? Você vai classificar as frações em pia. O que é pia? Própria, imprópria ou aparente. Tá bom? Então, vamos lá. 8/5. Veja, o numerador é o quê? Primeira coisa que você vai fazer. O numerador, ele é maior que o denominador, não é? Eu posso dividir o numerador pelo denominador? 8 dividido por 5? Não posso. Então, aparente, ela já não será. É maior que o denominador, então qual que vai ser? Vai ser imprópria, ok? 9/18. O numerador, ele é o quê? Ele é menor que o denominador. Opa, numerador menor que o denominador, você já sabe que é própria. Mas olha esse caso aqui. Como nós já aprendemos simplificar, se você vê em alguma atividade uma fração, você deve simplificar essa fração para ver se realmente
ela pode ser classificada como própria ou imprópria, ok? 9/18. Você sabe que 9 e o 18, eles são múltiplos de alguma tabuada aí. Nós, para simplificarmos, a dica foi de começarmos por 2, não é? Mas o 9, ele não é par, então eu não vou poder começar a dividir por 2. Eu vou tentar por 3, ok? Simplificando, vamos lá, por 3, lembrando que se eu divido o numerador por um número, o denominador também ele tem que ser dividido pelo mesmo número, certo? 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. O que eu posso fazer aqui ainda? 3 sextos. 3 sextos eu ainda posso continuar simplificando. Por qual? Por 2? Não, porque 3 é ímpar e é número primo, não é? Então vai ser por quanto? Por ele mesmo. Ele é primo, só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, quanto vai dar aqui? 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. E agora, eu encerrei. Eu tenho aqui agora uma fração. E qual fração que eu tenho aqui? Metade, meio, 1/2. O numerador, ele não é menor que o denominador? Sim. Então, eu confirmo aqui a minha fração inicial. 9 é menor que 18. Então, agora, com total certeza, eu posso dizer que essa minha fração, ela é o quê? Ela é própria. Tá? Próximo, 32/8. 32, numerador maior que o denominador. Veja, ela é imprópria? Ela é imprópria, porque, né, numerador maior que o denominador, imprópria. Mas você tem que analisar também agora se o numerador ele pode ser dividido pelo denominador. Eu posso dividir 32 por 8? Pensa aí, ó, tabuada do 8. 32 dividido por 8 dá 4. Eu já posso fazer diretamente 32 dividido por 8, 4. 4 é um número inteiro? Beleza, fechou. Se eu pude dividir o numerador pelo denominador, então eu tenho o que aqui? Uma fração aparente, exatamente. Viu como é fácil? Tá? Deu para dividir o numerador pelo denominador e deu o resultado inteiro aparente. Outro bloquinho, 2/10. 2/10 me lembra aí. Eu sei que são múltiplos de quê? Eu tenho aqui número par, não é? 2 é 0. Então, eu posso começar aqui e dividir por 2, ok? Se o de cima dividir por 2, obviamente o de baixo eu vou dividir por 2 também. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. Pronto, não preciso simplificar mais. Simplificando, o que eu confirmo? Confirmo 2 não é menor que 10? Então, vai ser o quê? Própria, certo? Simplifiquei, continuou o numerador sendo menor que o denominador. Então, essa é uma fração própria. 24/6. Olha, numerador maior que o denominador. Imprópria. Ela é imprópria, sim, mas olha só, analisa aí, 24. 24/6 te lembra o quê? 24 é produto, é múltiplo de 6. Então, 24 sendo múltiplo de 6, o que acontece aqui, gente? 24 dividido por 6, agora tabuada aí, craque, fera aí no seu cérebro. 24 dividido por 6 é igual a... Exatamente, 4 vezes 6, 24, ok? Deu o número inteiro, então o que eu tenho aqui? Uma fração aparente, tá? 6/24.
eu mudei aqui, olha. Agora eu peguei o quê? O 6 e coloquei ele como numerador. Numerador 6, denominador 24. Posso dividir 6 por 24? Você já sabe que não, né? Número menor. Então, o que eu faço aqui? De cara, eu já sei que o numerador é menor. Então, de cara, eu já sei que é própria. Mas, tem outra coisa aqui, ó. Eu posso simplificar essa fração. Bora lá? Termina, são números pares, tá vendo? Então, posso começar por 2? Vamos, bora começar por 2. Que é o básico que você sabe. 6 dividido por 2, 3. Ok? 24 dividido por 2, 12. Posso continuar simplificando? Posso continuar, olha. 3, 12. 3 é número primo. Eu só posso dividi-lo por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir por 3. Opa, um minutinho aqui, deu um risquinho indesejado aqui. Vamos arrumar essa coisita. Pronto. Voltando, eu vou dividi-lo por 3, certo? E o 12, se o de cima dividir por 3, o denominador também vai ser dividido por 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é igual a 1. 12 dividido por 3 é igual a 4. Maravilha. 1/4. Encerrei, certo? Confirmo o que eu já tinha visto aqui antes, que o numerador é menor que o denominador, então uma fração própria? Sim, mesmo depois de ter simplificado essa fração, eu confirmo que o numerador é menor que o denominador. Sendo assim, essa é uma fração própria. Ah, só lembrando aqui, olha, eu comecei por 2, mas se você já tem aí na memória um outro número que eu possa dividi-lo e já faço essa simplificação direta, olha, 6, 24 avos, certo? Você vai começar a dividir por 2 quando você não tiver assim, muita certeza, muita afirmação de qual número eu posso dividir, tá? A dica é começar por 2, do menor para o maior, tá bom? Mas aqui eu já posso fazer o quê? Eu já sei que o 24 é múltiplo de 6, está na tabuada do 6, então já posso dividir por 6, ó. 6 dividido por 6, 24 dividido por 6. Quanto deu? 6 dividido por 6, 1. 24 dividido por 6, 4. Eu já fiz direto, ok? Bom, gente, é isso aí. Aproveitamos aqui para dar uma relembrada em simplificação. E fica então a dica de hoje, o conteúdo de hoje, muito fácil, muito tranquilo. Espero que você tenha entendido. E agora, fazer mais atividades aí na apostila, no tutorial, para você aprender, tá bom? Então é isso aí. A Prof. Keila fica por aqui. E até o próximo episódio de fração, porque tem mais coisa boa de fração por aí, tá bom? Tchau, até o próximo, hein?